e amém. Eu achei que eu tinha falado amém. Estou muito feliz. Estou grato ao Senhor. E queria compartilhar uma palavra de Deus. Você vê que é incrível, né? Construir para baixo dá trabalho. Uma vez eu estava lá em Tocantins, lá na sede da nossa igreja, em Palmas. Aí o pastor Marcos, ele chegou assim: Davis, deixa eu contar uma história para você. A gente estava andando assim na rua lá de Palmas assim. Tiaguinho conhece as ruas ali, né, Tiaguinho? E aí ele falou assim: tá vendo esse prédio, cara? Aí ele contou, diz ele que uma vez uma pessoa olhou para ele, um engenheiro, falou assim: pastor Marcos, deixa eu te levar um lugar ali. Tá vendo esse prédio? Falou com o pastor Marcos. Esse prédio, para ele estar belo desse jeito, passou por uma estação. Primeiro, ele foi construído para baixo. Gastou milhões na fundação, com estaca, aquela coisa toda, e vai gastando. E é milhões ali que, se você passa do lado de fora, você olha, você não vê nada. Mas está sendo investido algo. Para aquele prédio estar de pé, eles gastaram ali muito dinheiro, muito tempo, foi muito investimento, muito estudo, até chegar na beleza, aquela estatura de um prédio de não sei quantos andares. Então, construir para baixo vai custar muitas coisas. Vai custar tudo. Vai custar tempo. Vai custar tudo de nós. Sabe? E o Senhor nos convida para este lugar. A primeira a gente cavar. A cavar. Porque nenhuma árvore bela, ela já nasce bela. Nenhum prédio incrível, ele já nasce incrível. Primeiro constrói para baixo. Primeiro cava para baixo. Isso custa muito, né? Você vê que nós estamos aqui em um culto e iniciando uma grande obra, né? Nós estamos construindo coisas incríveis no Senhor. E hoje eu recebi mensagem de alguns irmãos falando: cara, hoje eu não vou porque vou ter aniversário do meu sobrinho. Outro teve uma outra questão. E aí tem gripe. E aí, eu estava comentando com o Jonathan, nossa igreja está começando. E quando a gente está começando, quando falta 4 pessoas, faltou a metade da igreja. E é verdade, faltou a metade da igreja. E a gente vai fluindo assim. Mas eu queria alertar para algo. Onde tem 2 no nome de Deus, onde tem 2 ali falando do Senhor, cara, o Senhor ali está. Há uma manifestação da glória de Deus. Você vê que nós aqui no culto aqui, entoando o louvor ao Senhor, vem uma presença, vem uma glória de Deus que nos enche de uma forma tão gloriosa que a gente sabe de onde vem. A gente fala: cara, parece que eu estou ouvindo mais vozes aqui cantando. Parece que tem mais gente cantando. O que está acontecendo aqui? É a presença de Deus com o seu exército de anjos. E nós somos privilegiados. O privilégio é nosso de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo aqui, na grande Vitória, no estado. E eu queria compartilhar uma palavra, dando continuidade ao que a gente vem pregando, sabe? Nós estamos nesse mês de setembro pregando sobre a paternidade de Deus. É um tema incrível, é um tema assim, sobrenatural. E eu acho que toda igreja deveria pregar sobre isso um tempo, sabe? Uma estação pregando. Porque fala muito sobre um Deus que, não só um Senhor que a gente construiu na nossa mente por muitos anos, tipo assim, cara, eu vou orar, e eu falo: ó Senhor, Deus dos exércitos, Senhor, que está sobre todos, sabe, que está acima de todos e tal, mas a gente olhar com a perspectiva de um Deus que é Pai, de um Deus que criou sim o mundo, de Deus que fez todas as coisas, de um Deus que soprou o fôlego de vida sobre nós, mas de um Deus que é Pai, que está acessível a nós, de um Pai que nunca nos abandonou, de um Pai que sempre está presente. Você pode ver que as nossas orações
independente de pessoas, independente de igreja, independente de lugares, nós vamos sempre orar assim: meu Deus, meu Pai. Porque nós temos essa plena convicção que nós temos um Deus Pai. E é sobre esse Deus Pai que eu quero compartilhar. É sobre esse Deus Pai que eu quero trazer aqui ao coração da igreja. Então, eu queria abrir em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler um pouquinho. Nós vamos ler do 11 até o 20. Lucas capítulo 15, versículo 11. Isso aqui é incrível, porque também é uma história muito conhecida aqui na Bíblia. Mas eu queria que você olhasse com a perspectiva de um pai. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 15, a partir do 11. Olha o que diz. É sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo já ouviu falar sobre a parábola do filho pródigo aqui. Tem o Davi que está com 6 meses. Ele já sabe dessa parábola, porque ela é muito conhecida. Olha o que Jesus diz. Olha, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada, de uma forma assim, louca. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi-se para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Cara, essa passagem era incrível. Vai falar de um moço que ele morava com o pai, o filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador. Então o filho gastador, ele chega para o pai e fala: Pai, me dá aí a minha parte da herança. Eu quero ir embora. Eu quero levar minha vida. Eu acho que meu tempo aqui já deu. Eu vou para casa. Eu vou me virar. Eu vou arrumar a minha vida. Enfim. E você pedir a herança para um pai que está vivo é o mesmo que você está dizendo: Pai, eu queria que você tivesse morto. Porque você não morreu ainda, porque eu sei que a gente só divide a herança quando o pai morre. Então o pai vivo, você pede a herança a ele, é a mesma coisa que você estivesse falando: Pai, eu queria que você já tivesse morto, para você dividir comigo a herança. Mas como você não está morto, você não sei quanto tempo você vai morrer, me dá a minha parte, porque eu vou levar a minha vida. E o pai imediatamente, o texto diz aqui que o pai pegou, o pai repartiu os bens entre eles. O pai teve que pegar toda aquilo que ele juntou no longo da vida, aquilo que ele foi possuindo ao longo da vida, aquilo que ele foi, o Senhor foi dando para ele. O pai teve que vender aquelas propriedades, o pai teve que pegar tudo aquilo para poder dar a sua herança.
Então, como ele era o mais novo, ele recebe a terça parte da fortuna do pai e entrega para o filho. Então esse filho ele sai entusiasmado, com grande expectativa. Opa, agora eu tenho uma terça parte da fortuna do meu pai. E o pai não era um pai sem dinheiro, não era um pai pobre, era um pai rico. E ele pega muito dinheiro. E ele parte para uma terra estrangeira, para um outro lugar. Porque a Bíblia fala que ele estava em outro país, gastando loucamente. Ele não foi um bom administrador. Ele pega esse dinheiro e começa a gastar com bebidas, com drogas, com promiscuidade. E começa a viver loucamente, como se não houvesse o amanhã. E ele abandona tudo, aquilo que o pai ensinou, ele começa a viver a sua vida. E olha o que o texto fala. Depois de ter gastado todo o dinheiro que o pai deu, que era a terça parte daquilo que o pai deu para ele, que não era pouca coisa, sobreveio uma grande fome naquele país. E ele começa a passar necessidade. E ele era judeu, está em um país estrangeiro, ele está como um peregrino, ele está em um lugar distante. E ele começa a passar necessidade longe do pai. Olha que louco. Você vê que tudo que ele tinha, de repente desaparece. E ele começa a ficar desesperado. E cara, o que eu vou fazer? Meu dinheiro acabou, eu gastei com muitas coisas. Eu não ajuntei nada, eu não fui um bom administrador. Porque o nome pródigo quer dizer eu gastador, eu fui. É a mesma coisa que ele está dizendo, eu fui um gastador. E ele começa a pensar, o que eu vou fazer agora com isso? Estou passando necessidade, estou passando fome. Ele vai pedir um emprego. E ninguém dava nada, não dava comida. E o único emprego que oferece ele é para cuidar dos porcos. Olha, esse menino, ele era um judeu. Menino judeu, o judeu ele tem algumas restrições. O judeu ele é assim, ele não come qualquer coisa. O judeu, ele é extremamente rigoroso com a alimentação. O judeu, ele não frequenta qualquer lugares, porque é impuro. O judeu tem essa crença. Então, ele está em uma terra distante, ele passa fome, e o único trabalho que ele consegue é para cuidar dos porcos. E diante disso, ele deseja comer a comida dos porcos. Olha o nível de fome que esse cara passa. O nível de humilhação que ele passa longe do pai. Olha o nível de humilhação que ele passa longe do pai por ter tomado decisões que não estava alinhado com o céu, que não estava alinhado com aquilo que foi gerado entre eles. E o judeu ele tem essa restrição, ele é todo enjoado. E vou dar um exemplo aqui. Ontem eu estava almoçando com um amigo e ele é judeu. E a gente fica brincando na mesa, né? Ele e a esposa dele, eles são descendentes de judeus. E acaba que eles levam essa cultura. Aí a gente pediu lá um peixe. E aí ele perguntou qual peixe que é. Ah, esse peixe tem escama? Não. Esse peixe tem pele ou escama? Não, esse aqui eu não posso comer não. Esse aqui eu posso. Aí a gente pediu uma farofa lá. Ele disse, a farofa tem bacon? Tem bacon? Ah, se tiver bacon eu não como. Porque o judeu, ele tem essa restrição. E a gente fica brincando. Aí eu falei com ele, o nome dele é Maroni. Eu falei, Maroni, quando você me vê comendo essa farofa, você deve ficar me julgando, né? A gente brincou, ele, não fica julgando você não. É porque a gente adotou esse estilo de vida. Então, você vê que o judeu, ele é cheio de restrições. Ele vive dessa... Imagina agora para esse filho pródigo, para esse filho mais moço, trabalhar, cuidando dos porcos e desejar comer a comida dos porcos, cara. Eu imagino um nível de humilhação. Eu imagino o quão difícil foi para esse rapaz. E aí ele está lá, olha o que o texto diz. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, uma terra estrangeira. E esse mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava comer a comida dos porcos. E ele cai em si, ele fala, cara, o que eu estou caçando aqui, bicho? Eu fiz tudo errado. Ele começa o quê? Se arrepender. Ele começa a olhar para dentro de si e ele vê, cara, lá na casa do meu pai, os trabalhadores, os escravos, têm pão com fartura. Lá eles comem à vontade. Lá não tem. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, né? Esqueci do fundo de pregação.
lá não tem restrição de alimentação. E eles são livres para poder comer, eles são livres, eles estão sempre de barriga cheia. E eles têm a presença do meu Pai. E quando Jesus ele cita o filho pródigo aqui, ele começa a mostrar para o pai, é uma parábola. E esse pai que Jesus está falando nessa parábola é o Deus Pai. É um pai que pegou todos os seus bens, vende os seus bens, estava vivo, ele divide com o filho e ele vai. Aí eu pergunto para você, que pai é esse? Que pai que faz isso? Que pai é esse que nós não conhecemos, que pega os seus bens, dá ao seu filho e fala, se você deseja isso, vai. E ele vai, ele se decepciona. E ele cai em si, ele fala, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa de errada aqui. E olha que o texto vai dizer, olha. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Quer saber de uma coisa? Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai. Olha que incrível. Vou voltar para o meu pai. É a mesma coisa que está dizendo, eu vou voltar para Deus. Eu vou voltar para casa. E olha o texto. E ele planeja na mente, ele vai dizer, cara, eu vou chegar lá, vou voltar para o meu pai, eu vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei porque contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu peguei diante do Senhor e já não sou digno de ser chamado de filho. Trate-me pelo menos como um dos seus trabalhadores. Trate pelo menos como um escravo. E ele pega as suas malas, pega as suas coisas e imediatamente ele volta. Eu estou contando a história aqui só para trazer de uma forma fresca em nossa mente, para a gente compreender algumas coisas. Então, ele pega tudo aquilo, pega toda a sua bagagem, talvez não tinha mais nada, tinha só uma mochila velha, uma roupa velha, e partiu para a casa do pai. E olha o que o texto diz logo à frente, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou. Sabe o que acontece aqui? O filho pródigo estava longe, o filho pródigo estava destruído e acabado, já há algum tempo, a gente não sabe quanto tempo que ele ficou longe, era muito dinheiro, então, sei lá, eu estou imaginando que passou mais de 2 anos, gastando tudo ali, 2 anos e meio, gastando tudo, ele volta, e aonde é que o pai está? O pai o avistou de longe, o pai está na porta, olhando o filho, eu imagino ele vindo lá de longe, vindo daquela zona rural, correndo pela estrada, e o pai avistou de longe, e o pai avistou e compadecido, o pai compadecido. Que pai é esse, onde o filho olha para o pai, pede a terça parte e fala, pai, eu queria que você tivesse morto, para você me dar a terça parte, mas como você não morreu, me dá aqui para mim ir. E o pai avista o filho de longe, compadecido, correndo. O pai foi correndo para ele, o abraçou e o beijou, o filho. O pai o abraçou e o beijou. E ele, a primeira coisa que ele fala, pai, olha, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei diante de Deus, eu não deveria ter feito isso, eu pequei, pai. O filho voltou correndo para o pai, porque ele sabia que o pai ia o receber de volta. Porque ele falou, cara, os trabalhadores escravos são servidos dessa forma, meu pai vai me receber. Eu sei que eu tenho um pai, e assim é com a gente. Muitas vezes, cara, nós estamos perdidos em muitos afazeres, nós estamos perdidos em fazer. Nós estamos perdidos em tantas coisas. E a gente sabe o lugar de voltar. A gente sabe que o pai está lá. E a nossa mente vai como desse homem, olha, pai, eu fiz tantas coisas. Eu estava perdido como aquele filho pródigo. E a primeira coisa que nós fazemos é como filho, porque a gente sabe que nós temos um Deus Pai. Nós sabemos que temos um Deus Pai que não nos abandona, mas que está sempre lá. Um Pai, porque tipo assim, nós temos Pai aqui na terra. E muitas vezes o nosso Pai vai nos abandonar. O nosso Pai não dá conta de suprir aquilo que Deus pode, aquilo que Deus faz em nós.
Você pode receber o carinho que for do seu pai, você pode receber o amor que for do seu pai, mas jamais o nosso pai consegue preencher por completo aquilo que Deus preenche. Nós temos nosso pai que nos alimenta, nós temos nosso pai que nos dá as coisas, mas ele vai em algum momento falhar com você. Mas nós precisamos olhar para o nosso pai e amá-lo, porque se a gente não consegue amar o nosso pai, que aqui nós vemos, como nós vamos amar Deus? Mas o que eu quero dizer com isso? Um amor extravagante de um Deus Pai que nunca erra e que está à porta, olhando para nós de longe, avistando de longe, como um filho gastador que volta, como um filho que se arrepende, como um filho que entende: olha, eu preciso estar na casa do Pai, eu preciso estar com Ele, morando com Ele. Sim, porque tudo que o Pai tem é meu, é seu, é nosso. E o texto nos fala sobre isso. E o pai imediatamente abraça o filho. E o pai fala: olha, traga-me depressa a melhor roupa e vista esse menino aqui. Eu quero a melhor roupa vestida nele. Põe um anel no dedo dele aí, coloca um anel e coloca umas sandálias nos pés dele. Traga-me para mim. E mata o melhor bezerro que tem nessa fazenda, que hoje vai ter festa. Hoje é festa, porque voltou mais um. Voltou o filho pródigo. Esse é o amor de um pai. Esse é o amor de Deus. Que pai é esse? É só a paternidade de Deus, queridos. É só a paternidade de Deus que faz isso com nós. É só a paternidade de Deus. A gente vive a nossa vida loucamente como um gastador. A gente vive a nossa vida loucamente perdido, mas o Pai não, está lá. O Pai está nos esperando, o Pai está nos avistando de longe, o Deus Pai. E eu pergunto: que Pai é esse? É a mesma coisa que a gente, no dia a dia, a gente briga no trânsito com alguém, briga dentro de casa com a esposa, briga com os filhos, briga no trabalho, quebra o pau em tudo, gasta tudo, e volta para casa. E o pai lá está olhando para você, ele fala: olha, traga-me um anel, traga-me uma roupa, vamos fazer uma festa? Porque ele voltou. Briguei com todos, cara, gastei tudo, estou perdido. Mas se a gente faz como um filho pródigo: olha, eu vou voltar, pai, pequei contra o Senhor. E sabe o que a gente faz? Sabe o que acontece? Um coração arrependido e quebrado diante de Deus, nós temos também acesso ao coração de Deus. Nós temos acesso à bondade e à graça de um Deus Pai. Toda vez que a gente se arrepende diante de Deus, toda vez que a gente quebra o nosso coração e nós confessamos: Deus Pai, eu preciso do Senhor, nós temos o favor dele sendo depositado em nós. E é esse favor que o filho pródigo recebe. O filho pródigo que fez a bicho, fez a bagaceira, fala igual os nordestinos. Fez tudo, mas o pai falou: vamos fazer uma festa. Hoje é festa. Mata aquele bezerro mais top que tem aí. O mais top, eu não quero mais ou menos, eu quero o melhor. Matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ele estava perdido e foi achado. Nós fomos encontrados por ele. Jesus nos encontrou. A gente aprendeu no nosso dia a dia a falar assim: olha, você aceita Jesus? Não, aceita Jesus como seu Salvador, porque a gente é mais fácil no linguajar. Mas a grande verdade não é nós aceitamos, Ele nos encontrou primeiro e nós fomos aceitos por Ele. Nós somos escolhidos. Ele nos escolheu. Essa que é a verdade. Olha só que incrível esses dias, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Foi festa. Foi festa. Que pai é esse? O pai que não abandona, o pai que espera, como uma ovelha que está perdida. Eu imagino o desespero desse pai lá na porta. Falei: cara, cadê aquele menino? O mais moço, cadê o mais moço? Eu estou esperando ele. Passa um dia, passa 2 dias, passa 1 mês, 2 meses. Cadê o mais moço? É assim Deus está lá, ó, cadê você? Eu estou aqui te esperando.
cadê você, o mais novo? É você, cadê você? E o pai está lá, cadê? E de repente o pai, olha, está vindo, vamos fazer uma festa. Senta na mesa, vamos comer. Esse é o pai. Esse é o Deus Pai que não olha para aquilo que nós fizemos. Não olha para aquilo que nós fizemos, mas Ele olha para aquilo que nós somos nele. Porque a grande verdade é porque nós somos aquilo que Deus disse que nós somos nele. Nós somos nele o que Ele disse sobre nós. Fazer uma festa para alguém que se perdeu, não é que o pai está comemorando o nosso fracasso, não, mas é a alegria de um pai que teve um filho que se arrependeu e voltou para casa. Eu acho que talvez algum de nós já tivemos a experiência de estar perdido, estar na igreja, mas passou uma estação, cara, eu me perdi, eu vivi a vida assim. E quando nós voltamos, nós estivemos nesse lugar. E quando nós voltamos para casa, é uma alegria, não é? É uma paixão que você fala, cara, meu Deus. Sabe por quê? É uma alegria, uma paixão, porque a gente sabe que em casa tem pão na mesa, tem cura, tem zelo, tem um abraço de um pai, tem um beijo de um pai. Tem um pai que diz assim, olha, coloca no dedo dele um anel, coloca no dedo dele sandálias, bota uma roupa novinha, limpinha. E o irmão mais velho, o texto vai dizer, o irmão mais velho, ele chega de um dia cansativo de trabalho, ele está bem cansado, ele chega lá, e de longe ele vê que está tendo uma festa em casa. Opa, que festa é essa, cara? Meu Deus. Ele fica de butuca de longe, ele olha, ele chama um trabalhador, chama um cara que trabalhava com os pais. Que festa é essa aí, cara? Eu estou longe de casa e ninguém me falou nada, simplesmente, por que eu não estou participando? Que festa é essa aí? E o trabalhador disse, olha, o seu irmão voltou. Seu irmão voltou. E sabe aquele boi mais parrudo que estava lá? Aquele que nós estávamos de olho, você estava gostando? O pai mandou matar ele. O pai mandou pegar aquele que você gostava. O pai mandou matar para o seu irmão, o gastador. É mesmo? É. Não vou entrar não. Não vou entrar nessa casa. Eu não vou entrar. Não vou entrar porque esse cara, ele gastou todo o dinheiro, meu irmão gastou tudo, meu pai, ele pediu a herança dele e partiu para longe, ele volta e meu pai faz uma festa. Sabe o que o texto vai dizer? Olha o que o filho mais velho vai dizer. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, pai. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Como assim? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha o que termina a cena dessa parábola. Essa parábola se encerra aqui. O pai do lado de fora convidando o filho mais velho para entrar e dizendo, filho, tudo que eu tenho é seu. O seu irmão estava morto e ele voltou a ter vida e foi encontrado. Você está aqui comigo todos os dias, você me tem todos os dias. Mas o seu irmão não. Vamos entrar, vamos comer. Deixa eu só relembrar aqui o que o pai fez com esse menino mais novo. Ele colocou um anel. O anel representa a autoridade de filho. Toda vez que nós recebemos esse anel de Deus, de um Deus Pai, Ele está te dando autoridade. Estou botando no seu dedo uma aliança. E a aliança é a autoridade de filho, selo de pertencimento à família.
Ó, vou botar no seu dedo aqui. Você tem um selo de autoridade, honra e dignidade restaurada. Por isso que o pai fez isso. Quando ele volta, o pai fala: vou botar um anel no dedo dele, porque sua honra, a sua dignidade vai ser restaurada, bicho. O que você fez, as estações que você passou, tudo, eu não quero nem saber disso. A sua dignidade está restaurada, um anel de autoridade no seu dedo. E o pai botou: agora traga uma sandália aqui para esse menino, porque ele estava descalço. E andar descalço naquela época era sinal de que você era escravo. Ele se tornou escravo do mundo, se tornou escravo do seu próprio dinheiro, se tornou escravo da prostituição, da bebida e da droga. Com fome, perdido, escravo. O pai viu que ele estava sem chinelo e falou: bota um chinelo nele. E chinelo é sinal de liberdade. Porque os empregados, os escravos do pai dele, que trabalhavam para ele, andavam descalço. Mas eles não, de chinelo, porque chinelo é sinal de cara, eu não sou servo, eu sou filho. Quando Deus coloca uma sandália nos nossos pés, Ele está falando: cara, você é filho. Você não é escravo, você é livre. É posição de herdeiro. Essa posição, uma posição de um caminho novo, diferente dos escravos. Você vê que nós fomos, quando Jesus fala assim, olha, Paulo escreve lá em Colossenses: porque Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Nós somos livres do poder das trevas, nós somos livres da escravidão, porque nós recebemos um anel, nós recebemos sandálias. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da escravidão. E deu roupa nova. Roupa nova quer dizer pureza, nova identidade. Nós recebemos pureza, roupas novas, alvas como a neve, e uma nova identidade, uma vida renovada em comunhão com Ele. E o pai fala: agora mata um bezerro, celebrando uma vida recuperada. A alegria do pai pelo retorno do seu filho. É isso que o pai faz. Mas olha só que interessante, a parábola termina o pai do lado de fora falando: filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Vamos entrar, filho. Não fica aqui fora não, filho. O filho mais velho. Enquanto o filho mais novo estava lá dentro da casa. Só alegria. Cantando Galileu, Jesus. Estava se alegrando. Estava levantando as mãos. E o filho mais velho lá de fora. Jesus está falando essa parábola com os fariseus que estavam do lado de fora da casa. Porque isso é uma parábola. Jesus sempre, quando ele tratava com os fariseus, até os discípulos, mas os fariseus, ele vinha com algumas parábolas para soltar um dinamite na mente dele, para explodir a cabeça. Eles não entendiam nada. E eles ficavam: como assim? Que Deus é esse? Que pai é esse que faz isso? Que pai é esse? Jesus encerra essa parábola falando: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O mais estranho dessa palavra é que ela se encerra e parece que não tem fim. Ela encerra aqui e tipo, o que aconteceu depois? O filho ficou do lado de fora e ele não entrou, o filho mais velho. Ela se encerra, parece que não tem fim. Sabe por que parece que não tem fim essa parábola? Porque essa parábola do filho pródigo, a gente precisa compreender duas parábolas antes, para a gente concluir aquilo que Jesus estava dizendo aqui. Olha o que acontece aqui em ainda Lucas capítulo 15. Porque nós lemos Lucas capítulo 15 a partir do 11. Se a gente ler Lucas capítulo 15 a partir do 1, olha o que vai dizer. Lucas 15, versículo 1. Aproximava-se Jesus, todos os publicanos e pecadores, para ouvir Jesus. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo... Entendam uma coisa, os publicanos e os pecadores são aqueles que estavam dentro de casa. E os fariseus e os escribas são os que estavam fora de casa. Então, Jesus estava ali diante dos publicanos e pecadores. Porque esse era o Jesus sentado com os pecadores, sentado com os publicanos, comendo com os pecadores, comendo com os publicanos, e os fariseus questionando: esse aí é o rei de vocês? Esse aí é o cara que senta com os pecadores e come com eles? Então, Jesus vai contar a primeira palavra aqui, que é da ovelha perdida, que ela é muito conhecida. Uma ovelha se perde, e aí o fazendeiro vai atrás dessa ovelha para poder resgatar essa ovelha que se perdeu.
E Jesus ele vem dizendo: olha, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Então essa ovelha, ela se perde, esse homem vai atrás dela, e olha só o que o texto vai dizer: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto e deixa as 99 e vai buscar uma que se perdeu, até encontrar? Então esse cara, ele vai buscar uma que se perdeu, e quando encontra, põe sobre os ombros com alegria, indo para casa, reunindo os amigos e vizinhos, dizendo: olha, alegre-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. E a segunda parábola aqui vai dizer sobre da parábola da dracma perdida, de uma dracma que se perdeu. Olha que incrível essa segunda parábola. Eu vou ler aqui que é muito rápido. A parábola da dracma perdida, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas. Não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando encontra, reúne os amigos e dizendo: olha, alegre comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Onde? Dentro de casa. Essa mulher, ela perde a dracma dentro de casa, e essa ovelha está perdida fora de casa. E Jesus aqui, ele conclui: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha para você ver a parábola do filho pródigo. Jesus encerra essa parábola dizendo que o pai está do lado de fora, com o filho mais velho, tentando o convencer a entrar dentro de casa, porque o filho pródigo, perdido, ele volta. Então a primeira parábola que eu li aqui da ovelha perdida, a ovelha perdida, ela sabia que estava perdida, assim como um cachorro, um cachorro se perde, ele sabe que está perdido, e às vezes ele sabe voltar para casa. Essa ovelha perdida se trata do filho pródigo, que se perdeu fora de casa. Ele estava fora de casa perdido, mas ele sabia o caminho de voltar. E a segunda parábola aqui vai dizer o seguinte: da dracma, de uma moeda. Dracma é uma moeda que se perdeu onde? Dentro de casa. A moeda é um objeto, a moeda não tem sentimento, não tem nada. Ela é um objeto que, se perdeu aqui, não vai saber que ela está perdida. Então essa moeda, ela não sabe que está perdida, mas a moeda, ela se perde dentro de casa. E essa ovelha que estava perdida fora de casa. E a terceira palavra é a junção dessas duas parábolas. Por isso que Jesus conta 3 parábolas na sequência para esses homens. Jesus está sentado na mesa com os publicanos, com os pecadores, comendo com eles, celebrando o filho que estava perdido fora. Os publicanos e os pecadores, estavam perdidos fora de casa, e eles voltam como um filho pródigo. E sabe o que o pai faz? Recebe o filho, recebe os pecadores, recebe o publicano, recebe os pecadores, e o ama e dá um abraço e um beijo. E a segunda parábola aqui, a explicação disso aqui, dos fariseus do lado de fora da casa, é o filho, cara. É o filho mais velho. Tenta compreender isso. Tenta pegar isso aqui no espírito. 2 parábolas que Jesus conta para explicar sobre o filho pródigo. Então, o filho mais novo é a ovelha que estava perdido fora. O filho mais velho é a dracma que estava perdido dentro de casa. Então, eu poderia dizer que essa terceira parábola do filho pródigo se trata da parábola do pai amoroso e os 2 filhos perdidos. Se trata dos 2 filhos que estavam perdidos. O primeiro é o que se perdeu pegando os seus bens, indo gastar tudo, mas ele se arrepende voltando. E o segundo filho é o que estava perdido dentro de casa, que ele não dá conta nem de entrar para festejar de um filho que estava perdido, de um irmão que estava perdido. Isso é incrível, porque a gente vê um amor de um pai. Então, Jesus estava com os publicanos e pecadores.
E esse publicano pecador somos nós, que estávamos perdidos, mas o Pai estava à porta nos esperando. Ele nos deu um beijo, nos abraçou, nos deu novas sandálias. Nos deu novas sandálias. Cara, a cena dessa terceira parábola, ela termina idêntica com a cena ali do recebimento ali do filho, cara. De o pai recebendo. Você vai ver que nas 3 parábolas o pai está recebendo o filho. E aí eu te pergunto, que pai é esse? Que pai é esse que tem os 2 filhos perdidos de casa, mas está à porta tentando convencer a entrar? Que pai é esse que tem um filho que gasta tudo e tem um filho que está dentro de casa com um coração duro? Ele não consegue entrar para festejar, mas o pai está à porta do mesmo modo, tentando convencer ele a entrar. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está à porta, o Pai está à porta. E Ele não quer saber se você é publicano, ou pecador, ou fariseu. Se você está do lado de fora, ou se você está do lado de dentro. Ele só quer você. Ele só te quer. O Pai só quer você e nos convida para conhecer o amor de um Pai que tem pão na mesa e Ele está à porta nos convidando. Sabe? No livro de João, capítulo 3, sabe o que João escreve? Veja que grande o amor o Pai tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha o grande amor de Deus. Olha o grande amor de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. E de fato somos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não conhece, porque não o conheceu. Não conheceu quem? O Filho, Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós compreendemos o amor de um Pai. Porque é só por meio de Jesus. Não tem outro caminho, não existe outra verdade, não existe uma outra forma. É somente por meio de Jesus. Porque Jesus falou: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém consegue ir ao Pai senão por mim. E nós só conseguimos se tornar filhos de Deus e parte da família de Deus se nós o recebemos, o Filho, dentro do nosso coração. Se nós confessamos o nome do Filho, eu confesso, eu me arrependo, se nós tivermos um coração arrependido. E aí nós experimentaremos de um Pai que vai dizer: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, venha festejar. Vamos lá, tem pão na mesa. Tem pão na mesa porque a gente estava morto, a gente reviveu. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Ele. É desse Jesus, é desse Pai, de um Pai que não nos abandona. De fato, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a morte, mas nós fomos resgatados pelo Senhor. Nós estávamos como aquela ovelha que estava perdida. Jesus deixou todas em um lugar seguro e foi atrás. E colocou sobre os seus lombos e com muita alegria celebrou nós. Porque quem fez isso foi Jesus. E Ele nos apresentou a um Pai. Apresentou a um Pai, cara. Eu olho assim, eu olho para o que as Escrituras diz. O Velho Testamento, cara, é assim... é Deus apontando para o Filho, e o Novo Testamento inteiro é Jesus apontando para o Pai. Você vê que Deus aponta para Jesus, Jesus aponta para o Pai. Do Velho Testamento ao Novo, Deus está apontando para o Filho o tempo inteiro. E do Novo Testamento ao Velho, voltando ao Velho, é Jesus apontando direto para o Pai. Olha, tudo que eu faço é ouvir do meu Pai. Sabe, eu sou o caminho, vem até mim, porque por causa se vier até mim, você vai ter acesso ao Pai. Olha, se você está perdido, cara, arrependa-se, quebra o seu coração, faça como o filho pródigo. E você vai receber o amor de um Pai. Veja que grande é o amor do Pai, tem concedido.
Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que haveremos de ser. Ainda em João, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como Ele é. E ver como Deus é se tornar como Ele. Onde nós não temos mais um coração órfãos, onde nós não seremos mais perdidos como aquela ovelha, aquela dracma perdido dentro de casa. E muitas vezes é isso, sabia? Nós vemos o culto, nós cultuamos, nós louvamos, levantamos nossos lábios, levantamos nossas mãos, cultuamos ao Senhor, mas estamos perdidos dentro de casa, cara. Como o filho mais velho que estava dentro de casa perdido. Ou talvez o inverso, como o filho mais novo que simplesmente abandonou essa vida e, cara, vou viver minha vida. Mas tem pão na mesa. Tem pão na mesa. E o Senhor nos convida para este lugar. O Senhor nos convida para este lugar de contemplação e fascinação por Ele. Para que a gente possa receber um amor incalculável de um Pai. De um Pai que nos criou para um relacionamento com Ele. De um Pai que nos criou para nos relacionar com Ele e morar com Ele. E eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar. Eu queria orar diante daquilo que o Senhor tem ministrado nesse tempo. Eu queria que você falasse com o Papai do céu. Falasse com Abba. Os judeus, eles sempre falam assim, Abba. Abba quer dizer papai. Então fale com o papai. Fale com o seu Abba. Diga, papai, eu não quero ser como aquela dracma perdida dentro de casa. Eu também não quero ser como a ovelha perdida fora de casa. Eu quero ser alguém que está ao seu lado o tempo inteiro. Porque eu sei que tudo que o Senhor tem é meu e tudo que eu tenho é seu. Então fale com Ele para que o Senhor, Ele leve o seu coração neste lugar de contemplação por Ele. Nesse lugar de contemplação, nesse lugar de paixão e desejo. Entendendo que você tem um Pai que te ama. Entendendo que você tem um Pai que te ama completamente. Independente daquilo que você faz, independente do que você é, independente do que você já fez. Mas o Pai está à porta, te procurando. O Pai está te procurando, está convidando para sentar na mesa. O Pai está convidando para você sentar na mesa. Jesus, nós oramos ao Senhor agora, Pai. E nós queremos comer do pão. Nós queremos beber do vinho. Nós queremos cear com o Senhor, Pai. Nós queremos estar contigo. E nós somos completamente apaixonados por Senhor, Pai. Compreendendo que o Senhor nos amou primeiro. Que o Senhor nos amou primeiro, Jesus. E por isso em nossos lábios existe muita gratidão ao Senhor, Pai. Espírito de Deus. Espírito de revelação e sabedoria, Pai. Eu oro para que o Senhor se mova entre nós aqui agora, Jesus. Sim, Pai, porque o Senhor afirmou sobre a nossa identidade. O Senhor disse muito ao nosso respeito, Jesus. O Senhor falou muito sobre cada um de nós, Jesus. Em nome de Jesus. Sim. O Senhor vai restaurar corações órfãos aqui agora.
Senhor está afirmando a nossa identidade aqui e agora. O Senhor está nos fazendo lembrar de coisas assim que precisamos fazer para resolver com nossos pais aqui dessa terra. O Senhor vai nos fazer lembrar agora que precisamos ir até o Pai e pedir perdão a Ele. E o ato de pedir perdão ao nosso Pai vai fazer com que nós cresçamos nele. Porque liberar perdão é jogar todo o fardo para trás, toda a dor, tudo que foi quebrado. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Sua graça é um oceano e somos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimento, porque Ele me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama. E Ele me ama.
nós sabemos sim que o Senhor nos ama. Nós temos a plena certeza disso, Pai. Enquanto muitos desaparecem, enquanto muitos somem, dão as costas, Pai, o Senhor está lá. Não são pessoas, não são coisas, não são os nossos filhos, não são as nossas esposas, Pai. É aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. É aquilo que o Senhor é para nós, um Pai, um Abba Pai, um Abba Pai, Papai, um Pai que nunca abandona os filhos, um Pai que está à porta, um Pai que está à porta, Jesus. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua doce presença aqui neste lugar. Obrigado porque foi o Senhor que nos escolheu, ó. Não fomos nós não, Jesus, que escolheu o Senhor, não. Nós não temos a mínima capacidade de fazer isso, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Nós somos escolhidos, e quem foi escolhido não tem escolha. Não tem escolha, porque nós já nos entregamos tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia na tua presença, Pai. É aqui que nós queremos estar, Jesus, porque aqui tem um doce da sua palavra como mel em nossos lábios.